O fato do marido da Yara usufruir do direito de ficar em silêncio diante do interrogatório demonstrou uma atitude de defesa desnecessária. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu havia trazido um vídeo aqui no meu canal a respeito do caso da Yara, sobre o casamento deles, e agora está tendo aí o pai e a mãe da cigana Yara uma assessoria muito boa, porque agora entrou no caso peritos capazes, né, muitos advogados bons, e vai ter a exumação do corpo dela. E há indícios de violação sexual. Não vou falar aqui, tá certo? Você vai ouvir todo esse áudio, toda essa explicação de tudo que aconteceu minuciosamente, tá certo? Uma menina muito bonita, né? Uma menina cheia de vida, e o pai ainda continua inconsolável, porque realmente a gente observa a proximidade que ele tinha muito grande com essa jovem, o amor, o carinho, até mesmo no casamento, né? Ele levantando a camisa, enxugando as lágrimas dela. Eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia fala, né, que não há nada oculto e escondido que não há de ser revelado. Então é muito importante a atitude desse pai que está indo até o final nessa situação e não está deixando essa história passar em branco, certo? Para todos aqueles que pedem diariamente notícias do caso Yara, hoje nós trazemos uma atualização, duas atualizações do caso, uma referente à exumação do corpo da cigana, esse caso, gente, que teve uma reviravolta. Eu vou explicar para vocês já, você que está chegando agora na Rede Rio, você que está chegando pelo caso Sofia, vou explicar, já vem a reportagem, tá? E também uma outra informação um pouco mais delicada, que eu já vou falar sobre ela, tá? Eu vou chamar a reportagem primeiro. Sonho na vida de uma mulher cigana, de uma menina que se transformaria em um grande pesadelo. O casamento de Yara Flor durou apenas 40 dias, em muito menos tempo do que isso, ela já começou a ser, ao que tudo indica, agredida, maltratada e negligenciada pelo adolescente esposo. Caso Yara Flor: ciúmes, vingança, descaso, inveja e menosprezo pela figura da mulher. Yara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi morta em julho deste ano em uma comunidade cigana na cidade de Guaratinga, no sul da Bahia. O marido da adolescente, que também tem 14 anos, era considerado o principal suspeito do crime. Ele foi apreendido no dia 26 de julho em Vila Velha, no Espírito Santo. Após a conclusão do inquérito, ele foi libertado. A investigação inicial apontava que o crime teria sido cometido por vingança após um relacionamento extraconjugal entre a mãe do adolescente e o tio da vítima. No entanto, conforme a polícia, a versão não se sustentou com provas. Para o pai de Yara, a versão de que a filha foi morta durante uma brincadeira não corresponde à realidade. Em um vídeo publicado em seu perfil em uma rede social, onde acumula quase 300 mil seguidores, ele acusou o delegado da cidade de ouvir versões manipuladas. Ele ouviu 3 pessoas manipuladas que tiveram tempo suficiente para manipular. Eles estavam soltos esse tempo todo, saíram correndo, sem prestar socorro para minha filha. Durante o vídeo, Iago diz que a perícia não indicou quem foi o autor do disparo. Porém, o inquérito policial emitido pela Polícia Civil afirma que quem apertou o gatilho foi o cunhado da vítima. A conclusão tem como base depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança, mensagens de celular e documentos. Durante a investigação, o sogro de Yara, Júnior Silva Alves, conhecido como Amorim, a comunidade cigana, afirmou que a adolescente havia sido morta de forma acidental. Em vídeo publicado em uma rede social, ele explicou a versão que depois seria confirmada pela polícia. Ele não tem nada a ver com esse caso, não, gente. A perícia tem que mostrar a verdade para a Polícia Federal. O fato que aconteceu foi JD, iniciais do nome da criança, que é meu filho, cunhado de Yara, brincando com a arma e teve um disparo acidental, relatou. A polícia concluiu o inquérito como acidente doméstico,
dando por certo que o disparo contra Yara havia sido feito pelo cunhado de 9 anos em uma brincadeira com ela. Protestos foram feitos, um deles contou com a presença de Luísa Brunet, que pedia justiça para o caso da cigana. Eu estou aqui agora com os pais da Yara, ela foi assassinada, essa menina, a gente está em busca de justiça, e essa caminhada é muito representativa, porque a gente precisa que as mulheres que são mortas tenham justiça. E a partir de hoje a gente não vai tolerar nenhum tipo de assédio, ou feminicídio, ou violência contra as mulheres que não seja responsabilizado o criminoso. Verdade, Luísa. Eu agradeço aqui, gente, a todos vocês que estão aqui presentes. Nós vamos com luta por justiça contra a mulher e justiça por Yara Flor. É o que a gente espera da justiça, que a gente tenha uma resposta urgente sobre a justiça, a morte da minha filha. Então queremos justiça por Yara Flor. Yara Flor, a gente agradece o apoio de Luísa, bem como das outras autoridades aqui presentes, de toda a população que também abraçou essa causa junto com a gente, para que possamos honrar não só a memória de Yara, que partiu precocemente, mas de todas as mulheres que, infelizmente, tiveram suas vidas ceifadas na mesma. O perito Eduardo Janos e sua equipe entraram no caso para refazer o laudo, que no caso de peritos particulares deve ser chamado de parecer. Então, o perito constatou que é impossível que a adolescente tenha sido morta por alguém de altura inferior à sua, a menos que a criança estivesse em uma cadeira, o que não foi a versão apresentada pelo menino. De acordo com a apuração da Polícia Civil, a criança e Yara brincavam de encenar um assalto, quando a criança manuseou a arma que estava carregada, pressionou o gatilho e baleou a adolescente. A perícia de Janos levantou uma série de incoerências em relação à perícia feita pela polícia, o que descredibiliza completamente o inquérito, pois a fundamentação foi acatada pelo Ministério Público, que é quem tem o poder de exigir que a polícia refaça a investigação, para apresentar algo mais plausível em conformidade com o real ocorrido naquele dia. Só para se ter uma ideia, Yara era alta e media entre 1,69 m e 1,71 m, de acordo com perícia, e o tiro teria pegado em seu pescoço, com ele inclinado para cima e as mãos dela tentando segurar a arma para se defender de algo que vinha de cima. Ou seja, impossível ter sido feita por alguém com altura inferior à dela. Nos dedos de Yara foram encontrados resquícios de pólvora que indicam que a jovem tentou conter seu algoz. O marido de Yara Flor tem antecedentes não registrados, mas o jovem de 14 anos tentou atirar contra um tio. Pouco antes de se casar com Yara, ele efetuou 6 disparos contra o familiar, que conseguiu escapar. O adolescente dirigia, consumia bebidas alcoólicas, andava armado e tinha um comportamento grosseiro com a jovem esposa. Conversas de WhatsApp vazadas pela família da cigana confirmam essa declaração. A mulher, na cultura cigana, não é valorizada e pouco recebe satisfações do marido a respeito do que ele faz fora de casa. Mas isso não quer dizer que não possa existir amor e um pouquinho de consideração e respeito. O jovem era agressivo com Yara. A moça possuía hematomas nos braços pouco antes de falecer. Um instrumento de açoite também foi encontrado em seu quarto, um objeto conhecido dentro da cultura cigana como taca. Segundo a família, a jovem casou com o rapaz por gostar dele e não queria a separação. No entanto, uma ligação dela a seu pai no dia do ocorrido dá a entender que ela pediria ajuda, que a situação já estaria insustentável. Seu pai não foi ao seu encontro e, infelizmente, não conseguiu evitar o pior. Logo após o crime, a família do esposo de Yara e o próprio fugiram de Guaratinga e eram procurados pela polícia. O jovem foi capturado e ficou detido em um presídio para menores no Espírito Santo, mas foi solto com a conclusão do inquérito policial. Agora, com a reabertura das investigações, seria interessante que ele fosse recolhido até pelo menos o julgamento. Peritos com reconhecimento nacional e advogado famoso acompanham agora o novo inquérito e a exumação do corpo já foi pedida. Segundo o perito e o pai da vítima disseram à Rede Rio, eles entendem localizar em qual vértebra a bala está alojada para que se possa ter um peso ainda maior no parecer de Janos. O Dr. Jean Severo, advogado do caso Kiss, caso Bernardo, caso Rafael Winks, Baker, enfim, vários, agora fará a assistência de acusação do caso. Ele atuará na busca de provas da culpabilidade do jovem e de quem mais da família possa estar envolvido.
O Ministério Público da Bahia solicitou novas apurações sobre o caso. O Departamento de Polícia Técnica da Bahia afirmou que a Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Porto Seguro recebeu um ofício do Ministério Público com perguntas complementares sobre o laudo médico da adolescente. Segundo o departamento, as respostas serão enviadas ao Ministério Público assim que o trabalho for concluído, sem informar previsão nem conteúdo das perguntas. O perito contratado pela família de Yara relatou que o principal ponto observado é a diferença de altura mesmo, entre a vítima e o cunhado. Na ação, obrigaria a criança a realizar um disparo de baixo para cima, que, segundo ele, permitiriam a presença de uma zona de tatuagem em grande parte do pescoço em torno do ferimento. De acordo com o documento, o perito da Polícia Civil concluiu apenas a zona de tatuagem, apenas na região abaixo da cabeça. Além disso, indicam insuficiências de outras provas, como a trajetória e trajeto balístico, resposta às perícias de DNA e digitais na arma, reprodução simulada, perícia no aparelho telefônico da vítima e a constatação da exata vértebra cervical onde ficou alojado o projétil. De acordo com as informações, o perito esteve no local do crime, acessou o inquérito policial e concluiu que uma pistola calibre 380 não poderia ter sido disparada por uma criança de 9 anos. O parecer técnico foi entregue ao Ministério Público há cerca de 25 dias. Vejamos os questionamentos feitos pelo Ministério Público para a Polícia Civil. Em qual vértebra cervical ficou alojada a bala? O motivo de não ter sido apresentado o laudo anterior à trajetória da bala. Se o disparo aconteceu em um ângulo superior ou inferior à marca do tiro da vítima. Se a arma foi disparada para baixo. Se foi realizado algum exame nas mãos de Yara que comprove vestígios de pólvora. Essas perguntas elementares não foram respondidas pela Polícia Civil no inquérito. Absurdo! A assessoria do Ministério Público confirmou que recebeu o parecer técnico da defesa, que foi juntado aos autos do inquérito policial e solicitou diligências complementares à perícia técnica e aguarda o retorno. Para o perito forense particular, o fato de o marido de Yara usufruir de direito de ficar em silêncio diante do interrogatório demonstrou uma atitude de defesa desnecessária, uma vez que uma testemunha teria dito estar junto no momento do disparo, além do cunhado ter confirmado ser autor do disparo que atingiu a vítima. A testemunha teria contado que, mesmo tendo ouvido o barulho do tiro, preferiu continuar almoçando, enquanto o marido de Yara Flor saiu do quarto para verificar o que aconteceu. O marido de Yara Flor disse que não escutou o irmão gritar que teria atirado na vítima, apenas ouviu o barulho do disparo. A Polícia Civil afirmou que, segundo o depoimento do cunhado de Yara, de 9 anos, a vítima teria manipulado a pistola e colocado nas próprias mãos para apontar na direção dela e simular um assalto durante uma brincadeira. Em seguida, ele teria disparado o gatilho de forma não intencional. A bala ficou alojada no pescoço da vítima. Atitude desconexa com a realidade, pois a deflagração de uma arma precisa de uma manipulação específica, supostamente de conhecimento da vítima, a qual saberia as consequências do seu acionamento, apontou o laudo. Yara tinha uma zona de tatuagem. Isto, conforme o documento, significa que, ao ser deflagrado a curta distância da vítima, o projétil provocou a saída de gases e resíduos expelidos pelo cano da arma. A zona de tatuagem é o resultado da impregnação dos resíduos de combustão e semicombustão da pólvora e das partículas sólidas do próprio projétil. A diferença de altura entre Yara Flor e o cunhado, conforme o documento, obrigaria a criança, então, a realizar um disparo de baixo para cima, permitindo a presença de uma zona de tatuagem, em grande parte no pescoço, em torno do ferimento. No entanto, no inquérito médico-legista, teria observado a zona de tatuagem apenas na região abaixo da cabeça. Para determinar a diferença de altura entre Yara e o marido, o cunhado, foram solicitadas fotografias e também usados depoimentos que determinam a altura de cada um. Foi constatado que o tiro foi efetuado por uma pessoa mais alta que a vítima. Dentro da análise de imagens cedidas para estudo, o perito constatou que, mesmo após o corpo da vítima ser preparado para o velório e sepultamento, realizando toda uma série de higiene para tentar retirar vestígios visíveis de uma morte violenta, parte dos dedos, especialmente a ponta do polegar esquerdo,
apresentava vestígios atribuíveis a depósito de resíduos de pólvora. Segundo o documento, os vestígios podem indicar que a vítima tentou segurar a arma para evitar ser disparada ou posicionou as mãos perto do cano. O perito forense também apontou que a falta de trabalhos periciais e investigativos, com o objetivo de produzir provas objetivas e questionáveis, limita a toda e qualquer tentativa de elucidar um crime. Segundo o documento, não foram encontrados no inquérito resultados ou perícias necessárias para obter linhas de investigação que demonstrem a autoria do crime e a real motivação, o que coincide com algumas questões que o Ministério Público projétil limitando tecnicamente a elucidação do trajeto balístico pontuou no laudo. O inquérito é uma questão sensível. Todas as partes de um processo são sensíveis. Eu vou colocar aqui um vídeo do rapaz, né, que eu falo o nome dele sempre, mas todo mundo já sabe o nome dele, já sabe a imagem dele. Até atrasei uns minutinhos para começar, porque eu não tinha colocado nada na frente do rosto dele e tive que colocar. Mas todo mundo já o conhece, depois eu vou colocar um vídeo dele aqui falando que ele não fez, que isso, que aquilo. Mas, para vocês terem uma ideia da importância, gente, no caso policial, vocês que estão acompanhando vários, vocês que estão acompanhando o caso Sofia, né, o caso Sofia, nessas regiões interioranas, seja de onde for do Brasil, o coronelismo, né, ele meio que impera. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a tutela do processo, com a tutela do inquérito, com tudo. Porque a acusação, a polícia, a primeira acusação de um caso, e é a primeira acusação. Mas não quer dizer que é 100% confiável, não. Tá? A gente tem vários casos aí no Brasil, não é eu que estou falando, não é eu que estou acusando a polícia, de corrupção, né, na polícia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem caso da mulher pedir ajuda para o delegado que está sendo abusada dentro do sistema, e o delegado falar, se dane, que você que se dane, né? A gente vê o caso da Rafaela Drummond. Então, a gente tem que tutelar, sim, o processo, porque eu, por exemplo, agora, tem muito caso acontecendo, eu não consigo trazer para o canal, porque a gente está no caso Sofia, a gente está no caso Yara, nesses casos que vocês pedem tanto e que a gente não tem como entrar toda hora aqui para dar notícia de tudo, porque a gente precisa apurar e nós somos poucos, né? Então, tem muitos casos. Tem um caso agora de uma cigana que já faz um tempinho eu a entrevistei e ela está fugida. Ela está fugida do estado dela, que é Minas Gerais, porque o marido dela foi assassinado e eles juraram de morte toda a família, porque é assim, né? Vocês já meio que aprenderam no caso Yara, que eles juram de morte toda a família. Então, eles não, disseram que não vão poupar nem criança, e que, inclusive, eles têm ali poder sobre a polícia local. Eu vou trazer esse caso aqui, mas antes a gente está conversando com várias autoridades, está investigando, esses caras são muito poderosos, esses ciganos são fazendeiros, esses ciganos são donos de condomínios imensos em Minas Gerais, então eles mandam e desmandam, mas a gente não está no faroeste, então a gente precisa que a polícia faça a sua parte. Não é mesmo? Que coloque ciganos ou não ciganos criminosos nos seus devidos lugares, ou seja, no xadrez, na cadeia, porque essa mulher, essas crianças não podem ficar fugidas. Sem escola, as crianças estão sem receber benefício, né? E, então, elas são escondidas sem escola, sem benefício. Não podem fazer nada, porque ou a sua vida, né, ou isso. Então, é muito complicado, mas a gente está em contato também com o chefe, né, superintendente de interior ali da Bahia, a gente está tentando resolver essa situação, que não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Cigano mesmo meio que tem a sua própria lei, mas isso precisa mudar. Eu vi um comentário aqui muito pertinente. Nunca vão me convencer de que uma cultura pode colocar uma pessoa de 14 anos como uma mulher e casar e dar arma na mão e fazer bebê e dirigir. Não pode mesmo. Não pode, já falei isso aqui, tá? Então, gente, o que a gente traz hoje de atualização? Vocês pedem sempre a atualização do caso Yara. Nós temos a notícia da exumação. Apresentei vários pontos aqui na reportagem dessa perícia que a polícia fez para inglês ver. Sim, porque foi uma perícia para inglês ver, né? A gente não tem DNA, a gente não coletou isso, não coletou aquilo, não coletou aquilo lá, que daqui a pouco eu vou me estender um pouco mais sobre isso aí. Então, assim, é bizarro, né? Bizarro. Precisava vir um perito renomado para falar assim, ó, gente, o que é isso aqui? Estou sacando a de vocês. Então, é muito importante, às vezes, no nosso sistema, o máximo de tutela possível. Um juiz de garantias, como vem debatendo o STF agora, eu concordo, porque o processo precisa ser tutelado desde o início até o fim. E a gente tem
essa questão de corrupção na polícia no Brasil, infelizmente, é real e é triste. Tá? Não estou falando que toda a polícia, mas existe, é só dar um Google e a gente vai ver casos de corrupção na polícia. E a gente precisa poder confiar, ao menos, na polícia. Eu vou colocar um vídeo do rapaz aqui, com um negócio no rosto dele, vocês já conhecem ele e tudo mais, mas ele se manifestou até antes de eu dar a notícia lá do Janus. Ele se manifestou já. E, enfim, vou colocar, depois a gente conversa. Quem tá falando que sou eu, Amadeus. Eu venho aqui falar pra vocês a minha parte. Eu falei com vocês antes que eu tava sob remédio controlado. E eu queria falar pra vocês, presa não tinha de eu fazer isso com Yara, que vocês estavam pensando. Não tinha pensão nenhuma disso. Eu amava Yara, Yara me amava. Passei 25 dias preso, sem comer, sem beber. Mas só que a justiça me liberou. Graças a Deus, e Deus estava vendo meu coração, que eu não devia nada. E eu tenho fé em Deus que Deus vai tocar também no coração de vocês. O nem que não foi eu que fiz nada, Deus também vai tocar no coração de vocês, como não fui eu mesmo. E meu maior medo hoje, gente, é de eu, meu irmão ou meu pai ser assassinado qualquer hora na rua. Entendeu? E uma boa noite pra vocês aí. Tá aí, gente. Vocês entendem o perigo que é você acreditar numa versão, né? Graças a Deus a gente tem a perícia, graças a Deus a gente tem aí o Janus, que entrou nesse caso voluntariamente, e agora o Dr. Jean Severo, um dos maiores criminalistas do Brasil. Espero que ele é um criminalista de júri, um tribuno do júri. Então, assim, não vai ter júri, porque se for o responsável, o rapaz de 14 anos, ele não vai para o tribunal do júri. É um outro tipo de julgamento, não é considerado nem crime, mas ato infracional. Entretanto, a mãe dele era acusada de homicídio culposo, onde não há intenção de matar, porque a arma seria dela. A gente vê aqui também o machismo do rapaz, ele fala nem eu, nem meu pai, nem meu irmão, mas ele não cita a mãe dele, né? Então, isso é muito curioso nesse sentido. E olha o tom da voz dele, o jeito que ele fala, né? É incrível como estes homens que cometem esse tipo de coisa, esses homens tão abusivos, porque ele foi um rapaz abusivo, ela tinha marcas, né? A Janaíra, a mãe dele, chegou a dizer, olha, não, eles estavam brincando, ele estava mordendo ela, ou seja, foi ele mesmo. Ela inventou uma outra situação, uma outra versão, mas que foi ele que cometeu ali aqueles hematomas na Yara, foi. Então, assim, tão novo já, e com essa sonsice, né? O cara é sonso demais, desculpa, mas você é sonso, meu filho. O jeito que você fala, como se fosse uma pessoa nem simples, simplória. Então, tomar muito cuidado. Porque, olha, se não fosse essa perícia, a gente pode comprar esse tom de voz calmo, tranquilo, sonso, um menino, chega até a ser bobão. É um bobão que carrega arma, é um bobão que bebe para dirigir, né? É um bobão que casa. Então, a gente tem que rever isso. E a culpa é também da legislação brasileira, aí, do nosso legislativo, que permite esse tipo de atrocidade social, né? 2 crianças se casarem, 2 crianças dirigirem, portarem arma, beber, isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. E a gente vê esse rapaz já tão sonso aí, e a gente pode pensar quantos outros não falam por aí, né? Não parecem tão bonzinhos, não parecem tão sonso, mas dentro de casa, né? Elogia a mulher em público, faz galanteio, mas em casa, né? É visto como aquele cidadão assim, que não tem boca para nada, calmo pra caramba, gentil, se emociona com as coisas aí que acontecem na sociedade, mas em casa. Então a gente não conhece ninguém. É por isso que é importante perícia, trabalho idôneo da polícia, né? A polícia não se corromper, porque se a gente não puder contar com essa entidade, fica difícil. Para quem está chegando agora, eu acho que ele é dissimulado é a melhor palavra, com certeza. Ele é um dissimulado, e muitos são, a maioria, né? É estatística de mulheres que são espancadas todos os dias, é absurdo. A gente está circulando agora, está viralizando um vídeo de um cara quebrando tudo, e a criança assistindo, a criança intervindo, né? A criança pedindo, por favor, para, não faça assim, pedindo para a mãe dele, a mamãe não falar nada para o pai não ficar ainda mais alterado. Então, de onde que vem essa alteração, esse desequilíbrio tão grande, né, do homem? Claro, tem mulher também, mas vamos
relativizar isso aí é bizarro, né? Então, assim, da onde que vem esse desequilíbrio tanto, né? Porque fizeram a gente acreditar que a gente era louca. Não tinha internet, agora com a internet a gente está vendo, né? De onde que vem o desequilíbrio. Não gosta de mulher, vai seguir sua vida, mas não estrague a vida de uma criança, não estrague a vida de uma família. Dê a eles a oportunidade de seguirem adiante. Mas a polícia precisa ajudar, a polícia precisa tutelar para que isso não aconteça, porque logo quando a gente chega na delegacia, a gente já é desacreditado ali. E no judiciário também. A gente sofre uma revitimização, porque juiz é machista, juíza é machista mais ainda. Então é muito difícil para a mulher um processo de abuso psicológico, de abuso físico, de abuso patrimonial, porque é revitimizado. O outro se dissimula aí, imagina esse cidadão aí dissimulando, a Yara ter apanhado dele e não ter perdido a vida. Imagina ela entrar com um processo contra ele, imagina ele falando assim. Quem é que vai acreditar que esse cara aí, que esse coitadinho aí fez qualquer coisa, levantou a mão, espancou a mulher? Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. A mulher vai se exaltar, porque vai ver que o cara está mentindo, e mentindo dissimuladamente, calmo, tranquilo. Ela vai se exaltar, e aí ela é o quê? Ela é louca. Ela é louca. Né? E os números não contam. A estatística não conta. Mas é desse jeitinho que acontece, porque eu converso com mulheres, com vítimas de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, todos os dias. E os casos são complexos e não dá tempo de eu trazer aqui. Ontem mesmo, um menino desapareceu. Desapareceu, coloquei no Instagram. A tia entrou em contato comigo. Por favor, divulga. Não deu tempo de eu fazer muita coisa. Eu divulguei e tal, coloquei nos grupos. Mas hoje ela já me mandou a notícia de que ele foi encontrado, morto, debaixo da cama do irmão. É uma situação bem complexa. Então, a polícia não queria procurar. Ela chegou lá e eu falei assim, você tem que fazer o boletim imediatamente. Ela disse que quando ela chegou lá, a polícia não queria fazer o boletim naquele momento, queria esperar mais um pouquinho. Não esperar mais um pouquinho, a gente nunca mais encontra a Sofia, nunca mais encontra, né? Não encontra com vida. Então, é assim que vai. A polícia precisa de estrutura, a polícia precisa de aparelho, né? Para que possa aí, desenvolver o seu trabalho sem estresse também, né? Sem esse desgaste excessivo, com essa falta de pessoal também na polícia, né? Gente, então o que acontece? Eu recebi a notícia de uma fonte muito segura, muito respeitada desse caso, muito respeitada mesmo. E essa fonte me disse que vai ser pedida a exumação do corpo da Yara. O Ministério Público próprio colocou ali, né, que onde já se viu, né, foi a perícia da polícia ali, do IML, sei lá, exame de necrópsia disse que a bala ficou alojada em uma vértebra. Tá bom. Não tá bom. Dependendo de qual vértebra a bala está alojada, o tiro foi de uma pessoa ou outra, de uma altura ou outra. O perito explicou aqui isso. Então muda tudo, e eles sabem disso. Óbvio, são peritos que fizeram também. Eles sabem o que eles não fizeram. Então isso é bizarro. Então agora vai ter que se passar por essa situação terrível de exumar o corpo da moça, né, para ver em qual vértebra foi alojada, está alojado esse projétil que não foi retirado. Tá? Não foi feita a reprodução simulada. Não foi feita a reprodução simulada do caso Yara. Isso que é um caso midiático, tá? Geralmente, quando é caso midiático, quando vocês têm interesse no caso, as coisas andam. Mas nem assim as coisas andaram. Precisou vir o perito e falar, olha só, cadê isso aqui, cadê isso aqui, cadê isso aqui? E aí sim o Ministério Público vai atrás, né? A diferença da altura da vítima e do cunhado foi determinante para a perícia do Janus, né? A presença da zona de tatuagem, a localização dessa zona de tatuagem, a insuficiência de outras provas, como a trajetória e trajeto balístico. Eles ignoraram o depoimento do tio do rapaz aí, que disse que quando ele chegou lá, ele estava tirando o negócio da arma, ele estava com a arma na mão retirando. Eles ignoraram por completo esse testemunho. Resposta às perícias de DNA, digitais, como eu falei, na arma, perícia do aparelho telefônico da vítima. Precisa periciar. Gente, não tem nem o que falar, tá? É essencial que se pericie o aparelho telefônico da Yara para entender qual era a dinâmica da vida dela. Meu Deus, o que foi feito então, gente? O que foi feito nessa perícia? Nada. Qualquer coisa entrega isso e acabou. Que vergonha, né?
Que vergonha. Então, assim, a gente precisa de perícia no telefone da Yara, a gente precisa de perícia no telefone desse rapaz, do pai, da mãe dele, do pai da Yara, da mãe da Yara. A gente precisa periciar esses aparelhos para entender o que acontecia ali. Nossa, gente, mas assim, não foi feito nada mesmo, né? Não foi feito nada mesmo nesse caso. É uma vergonha, tá? Então, assim, primeira coisa é pegar esses aparelhos, né? Pegar esses aparelhos e periciar, fazer a reprodução simulada, a perícia de local. Ah, deu tempo deles, eu vi um comentário aqui também. Ah, é um comentário importante, mas eu vou explicar porque não faz sentido. Eles tiveram tempo para adulterar a cena do crime. Não tiveram, não, gente. Eles saem 2 minutos depois. Tá? 2 minutos depois do tiro, a moça sai. 1 minuto depois que ela sai, o rapaz sai. 2 minutos depois que o rapaz sai, a família sai. Isso não dá tempo de adulterar uma cena de crime onde tem tanto sangue, porque houve muito sangue. A testemunha falou, ela sangrava pelo nariz, ela sangrava pela boca, pelo amor de Deus, um tiro ali nessa região, meu Deus. Então, assim, não teve tempo de adulterar a cena do crime. Então, foi mal feito mesmo. Foi descaso, foi negligência, foi vergonha mesmo. Né? Então, por isso que a gente tem que ficar em cima. Às vezes, a gente tem que fazer o trabalho da polícia. A gente tem que contratar um perito, investigador, detetive, tudo, sabe? Senão não vai a coisa não vai. E aí, gente, tem outra questão, que essa fonte, que é muito, né, idônea, muito correta, sempre me falou, é que a Yara pode ter sofrido um abuso antes, por alguém. Mas daí tá, a gente tem o tio dela que falou que acha que ela morreu sem ter o ato ali consumado. Eu não sei como fica isso. Eu perguntei para o seu Iago sobre isso hoje, eu falei assim, ontem, eu acho. E ele falou, não, isso não aconteceu, isso não existe, não, ela não foi, não tem essa história que ela sofreu algum tipo de abuso. Voltei para minha fonte, ele falou assim, não, tenho certeza, está sendo ventilado, né? Certeza ele não tem, tenho certeza que ele me falou isso, ele falou assim, escutei isso, é uma pessoa muito respeitada, e fui ao Jean Severo, ao doutor Jean Severo, com as mesmas indagações, ele ele respondeu que sim, na verdade, pelo que eu entendi, tá? Eu coloquei aqui, eu fiz essas perguntas para ele. Vou puxar aqui para ser bem precisa com vocês, tá? Cadê aqui? Eu perguntei, está aberto o inquérito, certo, doutor? Nós recebemos a informação de que será pedida exumação do corpo e que pode ser que a moça tenha sido abusada antes do crime. Procedem as informações? Aí ele só escreveu assim, sim, em relação ao inquérito aberto e várias outras diligências. Foi isso que ele falou, várias outras diligências. Então, assim, eu não sei explicar. A questão de que o tio levantou aqui, que ela pode ter sido, não ter sido virado mulher, né, digamos assim, é uma questão de opinião dele só. Tá? Não tem nada a ver com questões técnicas. É importante que se entenda isso. Foi uma coisa que ele falou aí. Então, assim, não tem base. Agora, as questões, quando vem de questões técnicas, aí a gente tem que considerar. Tá? Se não fossem os bons jornalistas, não sei o que poderia piorar. Eu acho que não é o jornalista bom, não. Eu acho que é vocês, tá? O interesse social, o interesse de vocês que move a máquina, né? O interesse de vocês faz com que a plataforma distribua o conteúdo, e mesmo assim é difícil, porque a gente sempre fica com os vídeos amarelados por conta desses assuntos, né? Sensíveis. Trabalhar com jornalismo policial no YouTube não é fácil, os assuntos são sensíveis, o vídeo fica amarelo. O que quer dizer isso, Fernanda? Quer dizer que tem menos anúncios, que o YouTube vai distribuir menos, porque se entra menos dinheiro, tem menos interesse em distribuir. Então, um vídeo que chegar aí a 100 mil poderia ter chegado aí a muito mais. Ser mais distribuído, quanto mais visto, mais acessado, certo? Então, a gente tem aí um problema sério nesses casos, esse caso, o caso da Sofia mais ainda, como no Henri Borel, o caso Lázaro, então, só escrever Lázaro já ficava amarelo o vídeo, porque era uma coisa muito pesada, né? Quando envolve criança, então, minha gente, a gente precisa agora fazer tudo isso, todo esse trabalho que não foi feito pela polícia, infelizmente. Agora, é um grande advogado, tem uma outra moça junto com ele, a equipe, né, do Dr. Jean Severo, coloquei alguns dos casos que ele participou, por coincidência, todos que a gente transmitiu, por serem júris midiáticos, todos esses. E tem o Janus, a equipe do Janus, então ele está muito bem amparado
A família da Yara está muito bem amparada e eu recebi essas informações, essa informação do abuso, claro, não foi nem confirmado, tudo tem que ser feito, tudo tem que ser visto pela exumação da Yara, mas acho que só a exumação, não. Tem que ser feito todo esse procedimento aí, de celular, especialmente. Teria que ser a primeira coisa a se fazer, né? Recolher os celulares aí de quem tivesse disponível. Eles fugiram com o celular? Beleza. Tenta acessar de alguma maneira, nuvem, não consegue? Pega pelo menos o celular da família da Yara. Tem que pegar os celulares da família da Yara ou da Yara, né? Então é muito importante isso aí, não tem como não acontecer. O próprio MP, então, questiona a Polícia Civil, recapitulando aqui, sobre a vértebra cervical, né? Aonde ficou, qual vértebra ficou alojada essa bala, porque vai dizer muita coisa. O motivo, numa perícia, tá, gente? O motivo de não ter sido apresentado laudo anterior à trajetória da bala, o MP pede à polícia, se o disparo aconteceu em um ângulo superior ou inferior à marca do tiro na vítima, se a arma foi disparada para baixo, se foi realizado algum exame nas mãos de Yara que comprove vestígio de pólvora. Tá? E para o perito forense, né, que fez a examinação, aí, contratado pelo pai da Yara, para ele, o fato do marido da Yara usufruir do direito de ficar em silêncio diante do interrogatório demonstrou uma atitude de defesa desnecessária, uma vez que uma testemunha teria dito estar junto no momento do disparo, essa que eu falei para vocês, além do cunhado ter confirmado ser o autor do disparo que atingiu a vítima. Então, assim, a testemunha, o réu, no caso, ele era réu, ele era uma coisa assim que paira, né, porque é menor de idade, então, assim, ele tem o direito de ficar em silêncio, ele tem, inclusive, o direito de mentir, tá? O réu, a testemunha, não. Ele tem direito de mentir, porque ele não precisa produzir provas contra ele mesmo, o que é uma aberração. Para mim, a pessoa tem que falar a verdade no depoimento. Então, olha a nossa legislação. Olha que coisa bizarra. A pessoa pode mentir. A partir do momento que ela pode mentir, você não pode questioná-la pelo fato dela estar mentindo. A partir do momento que ela tem o direito de ficar em silêncio, você não pode questionar o silêncio dela. No caso de um julgamento, se você fala assim para a testemunha, você é um promotor, você é um advogado de acusação, que está acusando, você falar para a pessoa isso, essa frase aqui, se ele estivesse falando a verdade, ele não teria ficado em silêncio, ele responderia às nossas perguntas. Você pode anular o julgamento, porque você infringiu aí um direito que assiste o réu. Então isso é sério, não pode ser feito esse questionamento, no caso, obviamente, né, no caso de julgamento, no caso de um advogado de acusação, mas o perito pode, porque é uma outra esfera, né? Ele quer questionar, ele vai fazendo raciocínio lógico e montando o perfil dessa pessoa para chegar mais próximo possível desse resultado, aí das provas técnicas dele também, tá? Então é assim que funciona. Para quem está chegando agora, tem uma reportagenzinha que faz uma recapitulação do caso Yara, tá, gente? Sugiro que vocês voltem aí, pulem a parte que eu fiquei muda aqui mais uma vez, tá? Perdoem, preciso de férias mesmo. Enfim, recapitulando aí o caso, é um caso muito triste, um caso de comoção popular. A Yara, ela era uma TikToker, e que ela fazia o sucessinho dela ali, ela estava começando a fazer esse sucesso dela ali no TikTok, por ser uma menina muito carismática, por ter um sorriso lindo, né, tanto que, né, a gente fica ali, ai meu Deus, que menina linda, que dó. Claro, todas as pessoas, né, não deve acontecer nada com ninguém, independentemente de qualquer coisa, mas ela tem um encanto, sem dúvida, a mais, e isso também era invejado, segundo a gente percebeu aqui, pelo próprio marido. Ela era invejada. É uma outra coisa que não dá para entender. Num casal, né, o casal seria o quê? Um relacionamento de afeto, um relacionamento de amor. E a partir do momento que você começa a ver competitividade do seu companheiro, da sua companheira com você, já está tudo errado, né? Já está tudo errado. Fica muito esquisito. Então, tomem cuidado com esses sinais, tá? Competição e inveja no amor não combina. Toxicidade não combina, né? Você tem que poder ser você tem que poder ter a sua própria opinião, sem que a outra pessoa fique magoada com tudo, se faça de vítima por tudo. Você tem que ter o direito de exercer a sua pessoa, né? A sua idoneidade. Você tem que ter o direito de ser você. Então, se isso está sendo cerceado, não está legal.
E a gente sabe que o rapaz tinha inveja dela por essa questão do TikTok. Então, o doutor dissimulado ali, ou sonso, como vocês queiram colocar, era assim, tinha sim essas características aí. E o que mais aqui que eu quero colocar para vocês? Não é escrito aqui, cadê? Outra coisa, a moça era completamente negligenciada, 40 dias. 40 dias e o rapaz já não estava dando conta, né? Não estava aguentando mais ela. Olha isso. Ela já parece que pressentia isso ali no casamento, chorando daquela maneira, né? Parecia que estava desesperada também, uma criança. Tudo bem, o pai fala que ela gostava desse rapaz, que gostava dele. Mas gostar é uma coisa, né? Casar é outra. Essa moça que eu estou tutelando ela aí, ela casou com 20 anos, mesmo sendo cigana. Então, eu acho muito mais saudável, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que assim deveria ser. Perigosíssimo. Casar criança. Criança com arma. Criança que bebe. Criança que dirige. Gente, isso não existe. Tá? Então, ele tinha todas essas características. Ele era agressivo. Ele machucava ela. Ele maltratava ela. Ela mandava mensagem para ele sendo carinhosíssima. Ela era carinhosíssima. Eu já soltei esses áudios aqui, né? Chamava ele de xoxonho. Pedia isso, pedia aquilo. Ele respondia quando ele queria. Ela perguntava onde ele estava, ele nem respondia. Então, assim, uma desilusão imensa para uma menina cigana que idealiza o casamento, né, que vê aquilo como o início de um sonho. Na verdade, não existe isso, né, é um pesadelo. Foi um pesadelo a vida dessa menina aí, desde o dia que ela entrou na casa que ela tinha com esse rapaz, que o pai dela, a casa da família dele, mas que o pai dela mobiliou ali, a gente viu no vídeo aqui, com tanto amor, com tanto carinho, nos mínimos detalhes ele pensou para ela, gente, ele pensou em tudo ali, até nas vasilhas todas, mesma cor, na simplicidade deles ali, ele deu o melhor dele, a letra do nome dela, a letra do nome dele. Então é muito triste mesmo. Esse caso, pessoal, tinha sido dado, para quem está chegando agora, como se fosse um acidente, uma brincadeira entre a cigana e o cunhadinho dela, que tem 9 anos. Ele assumiu essa versão, mas a gente sabia que não estava muito combinando, não. Tanto que o pai insistiu que ia contratar um perito, que isso aí tinha sido vingança, porque a mãe desse rapaz, a sogra da Yara e o tio da Yara tinham um caso há 6 anos. A sogra da Yara e o tio da Yara tinham um caso há 6 anos. E ele era prometido para uma prima da Yara. Quando o pai dessa prima soube que o irmão tinha esse caso, ele falou assim, não, minha filha não vai casar com esse cara, não. E desfez esse noivado, acho que já não ficou uma coisa tão legal. E aí o pai da Yara deu a Yara para ele, né? Um cara que já atirava no tio, um rapaz de 14 anos atirou 6 vezes contra o tio, não houve boletim, não há boletim de ocorrência, não tem nada disso no mundo deles ali, tá? Mas assim, desculpa seu Iago, aqui um puxão de orelha, eu jamais faria isso, eu jamais daria a minha filha para um cara, um cidadão desse, tá? Com essa reputação do sogro, com essa reputação dele, pelo amor de Deus, né? O filho é a nossa preciosidade maior, eu entendo a sua dor, mas assim, é complicado, né? Complicado, o rapaz já mostrava ser desequilibrado, o rapaz já mostrava ser violento, né? Não tinha nada de bom nesse rapaz ali para ele oferecer, não. Então, gente, a menina entrou neste enredo, ela entrou neste enredo, e a família dela sempre acusava que eles tinham feito esse acordo de casamento com a Yara para se vingar já, tá? Premeditadamente. Então, tudo tinha sido calculado, foi o casamento, o seu Iago disse que gastou 100 e poucos mil, gastou 40 mil para mobiliar essa casa, tão linda, né? Tinha até o quartinho já para um possível bebê. Né, segundo ele, se tratava de uma vingança, porque a mãe, né, a família do seu Iago, digamos assim, o irmão do seu Iago, pai da Yara, tinha ali maculado a honra do Amorim, o pai desse rapaz, tinha maculado a honra dele, né? Então, se resolvesse entre eles, não colocasse uma criança inocente no meio disso. A gente não tem mais informações agora, mas a gente espera notícias rápidas de que vão ser apreendidos os celulares de todos os envolvidos e vão ser investigados, né? Vamos ver a questão da exumação e também se procede ou não essa informação, que o seu Iago nega completamente, tá? Ele nega, deixando claro que ele nega completamente essa situação aqui.
Gente, acho que é isso. Essa é a atualização do caso Yara de hoje. É um caso muito triste, como tantos outros casos que eu gostaria de trazer aqui, mas a gente não está tendo tempo mesmo, não tem como, né? Então, vamos fazendo o que a gente pode. Se tivermos atualização do caso Sofia, a gente traz amanhã e continuamos com conteúdo exclusivo para membros, porque é importante para o canal, é importante para os membros também, que tenha um conteúdo diferente. E aqui, quem não está conseguindo porque tem um iPhone ou porque mora fora do país, é só recarregar o Google Play, tá? Recarrega o Google Play com Pix, o que você quiser, depois tenta comprar de novo, vai dar a opção de você pagar com o Google Play, você vai ter um crédito ali, vai conseguir pagar com o Google Play, tá? Pessoal, eu queria falar do sorteio também, a gente está fazendo um sorteio aqui na Rede Rio, manual, porque eu sou desse tipo, né, eu não confio muito nas coisas, então a gente está fazendo um sorteio onde você pode ganhar um livro meu, tá, do caso Flor de Lis, livro extremamente investigativo, não é um livro em cima de teorias ou aquilo, é um livro investigativo, vários aspectos aqui, várias coisas que eu trouxe para o caso, que foram ditas aqui na Rede Rio, foram usadas pela acusação, foram consideradas provas contundentes e usadas pela acusação. Então, esse é o meu livro, quem quiser, tem o endereço da minha loja aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode adquirir ali e vai com a minha dedicatória se você comprar na minha loja. Se você comprar em outro lugar, eu não tenho acesso, tá, gente? Então, se você é um livro que você lê em 2 dias, porque ele é uma delícia de ler. Muito, muito, muito bom mesmo. E mais provas ainda usadas aí minhas, estará no 2º volume desse livro, que eu ainda não tive condição de fazer, porque realmente tempo não tem. Tá? E quem quiser participar desse sorteio vai ganhar um livro desse, o sorteado vai ganhar um livro desse, um violão preto, lindo, coisa mais linda meu, que eu amo, tá? É um Memphis da Tajima, e vai Tajima, e um brinde surpresa também. Então, por R$19,99, você manda um Pix de R$19,99 para Rede Rio TV Jornalismo, @gmail.com, Rede Rio TV Jornalismo, @gmail.com, R$19,99, e você já está concorrendo, porque seu nome fica lá, e eu vou fazer um sorteio ao vivo no Instagram, tá, gente? Então é isso, acho que a notícia dada, missão cumprida do caso Yara, nós voltaremos aqui quando nós tivermos alguma coisa a acrescentar ao caso. É isso, deixa eu conversar um pouco com vocês, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que hoje eu não consegui, que eu fiquei traumatizada de ficar muda de novo. Essa autoridade é pior do que eles. Justiça para Yara. Boa noite, Fernanda, cheguei agora. A menina foi violentada? Gente, isso não é confirmado, tá? Não é confirmado, não. A fonte é bem séria e o advogado não negou, mas o seu Iago nega veementemente que isso não existe. Tá? Tem áudio da Yara falando que o marido estava no galpão e já tinha bebido 51 Imperial. Eu casei com quase 14 anos e até hoje vivo com meu marido, foi 43 anos casada. Que bom, né? Mas nem todos os casos são assim. Antigamente as coisas eram dessa maneira, mas não precisa mais ser assim. Né? Não precisa mais ser assim. Não é porque um caso deu certo que todos vão dar certo. E o seu marido, eu acredito que ele não bebia enquanto ele dirigia e não andava com arma. Então, aí a gente tem várias nuances nesse caso que deixam ele bem complicado. Nos vídeos do casamento, esse xoxonho bebe igual adulto. Covardes mataram a menina e fugiram. Acidente nunca foi, no meu ponto de vista. Foi armado. Até quem não entende de justiça vê que foi eles que fizeram essa maldade com a Yara. Mas a moça não poderia estar sentada? Não, não tem como estar sentada. Tá? O Janus tem entrevista aqui com o perito que fez, né, contratado pelo seu Iago. Ele explica tudo isso. Inclusive, ela está sentada, tá? Como eles deram essa primeira versão. Primeiro eles deram a versão que ela estava sentada, se penteando, aí o seu Yara até falou assim, se penteando, sentada com a arma na mão, aí depois deram essa versão do menino aí, do menininho mais novo. Nossa, que história triste, até agora ninguém foi indiciado. A Janaíra tinha sido indiciada por homicídio culposo, né? Por ser detentora da arma, apesar de não ter nome de ninguém, mas a mulher vai levar a culpa sempre, ou a criança, ou a parte mais fraca, né? Esses ciganos têm que mudar esse negócio de obrigar os filhos a se casarem ainda criança. Concordo completamente, né? Até porque a gente está no Brasil. Esse cara não merece... Eles são muito machistas, mas aí não é só o cigano não, tá? Mulheres, policiais mulheres, tem juiz, promotor, muito machista. O mundo é machista, é muito triste. Quando você precisa
fazer valer os seus direitos, você sofre ainda mais, você sofre de novo, tá? Muitas vezes. Eu tenho muitas pessoas aqui, muitas mulheres aqui que penam com isso, tá? Que penam com essa dor de novo, né? Você tem que estar na frente do seu abusador, seja patrimonial, psicológico ou físico. É horrível você estar na frente do seu abusador, é péssimo. As mulheres aí que já passaram por isso sabem o que eu estou falando. Além de você estar na frente dele, ele ficar dissimulando assim, né? Você não conseguir, ainda você sofre uma revitimização, às vezes, do próprio aparato da justiça. Então, é bem complicado.